Pronto. Eu queria falar com você o seguinte. Sim. Eu, na verdade, eu sou engenheiro. Ah, sim. E eu estou nesse cargo de cônsul, Sim. porque esse cargo vem desde 1951. Em 1951, papai foi nomeado pelo governo da Síria para ser o cônsul em Minas Gerais. Então ele foi de 51 até 1973, que foi o ano que ele faleceu. Quando ele faleceu, o governo da Síria nomeou o meu irmão mais velho, que era médico, ele faleceu também, para ser o cônsul no lugar dele. E ele ficou cônsul há alguns anos, mas ele teve que se ausentar de Belo Horizonte, um minutinho só, que eu vou só falar comigo. Sim, sim. E passou para outro meu irmão, Sim. que era o Lício, que é meu sócio. É engenheiro e meu sócio na empresa que nós temos, de engenharia. E em 2013, esse meu irmão também faleceu. Então, na verdade, correu a família toda, sobrou eu para ser o cônsul. Essa responsabilidade. Essa é a responsabilidade. Então, eu sou cônsul desde 1913, de 2013. Então, a situação minha no consulado é essa aí. Então, você vai fazer as perguntas sabendo que você está conversando com um engenheiro. Sem problemas. Né? Eu conheço bem a história, conheço bem, sei tudo que está acontecendo, mas talvez não tenha a sua possibilidade de ser como você. Ah, não, sem problemas. Aí eu gostaria de começar a te perguntar sobre como surgiu esse conflito, que foi um conflito, aparentemente, pelo que a gente sabe, civil, né, na Síria, e qual que foi a repercussão internacional desse conflito. Pelo que eu sei, eu vou muito à embaixada e converso muito com o embaixador. Esse conflito começou naquela questão da Primavera Árabe, que surgiu na Líbia, que começaram a haver insurgências, porque todos os países árabes são governados por mãos fortes. Lá não existe essa questão de democracia, os Estados Unidos ficam querendo falar que lá vai ser democracia, vai ser nunca. Porque lá eles, desde 5.000 anos atrás, eram tribos que se juntaram, formaram os países e são governados por mãos fortes. Então começou esse movimento, talvez incentivado pelos países europeus e pelos Estados Unidos, na Líbia. E começou a Primavera Árabe, que você sabe, contaram muito bem. Sim. E essa Primavera Árabe foi andando pelos países árabes e chegou na Síria. Chegou na Síria de que forma? Chegou na Síria com um movimento igual você viu aqui em Belo Horizonte, na véspera da Copa das Confederações. Aqueles protestos, aquelas coisas todas que eram normais. Então começaram os protestos. Só que existia uma quantidade da população que não estava satisfeito com o presidente Bashar. E eles se organizaram e foram fazer um protesto. E o Bashar, usando da sua autoridade, que ele aprendeu assim, porque o pai dele foi ditador 30 anos, ele foi na manifestação, ao invés de chamar as pessoas para conversarem, ele foi com força. Aí foi matando, com o exército, matando e tal. E nisso aí se formaram, então, os grupos rebeldes, que se espalharam pela Síria toda. Começou numa manifestação igual você viu aqui. Só que o jeito de combater foi diferente. Ele combateu com o exército, com o tanque, matando. Ele achou, porque ele estava acostumado com isso. Toda a vida ele foi acostumado a ser duro. Só que o povo não aceitou. Essa população, que se chama de rebelde, ela se organizou em várias frentes. Tem várias Al-Nusra, que são braços da Al-Qaeda. Eles se organizaram e começaram a combater o exército. Então, esse foi o início dessa guerra civil. Eu até no princípio achava que ela terminava logo. Eu achei que terminava logo. Mas, na verdade, Felipe, tem muita influência de país lá. Essa é uma das perguntas que eu vou te fazer. Os Estados Unidos, eles têm 240 anos que foram libertados dos ingleses, de independência. Sabe quantos anos eles viveram sem guerra? Só 17.
Muito pouco. Né? 200, a diferença aí, 227, 223 anos, eles viveram em guerra. Eles atacaram 88 países. Eles entraram em 88 países. Eles colocaram 800 bases em países espalhados pelo mundo todo. Eles têm 800 bases. Então, para os Estados Unidos, eles têm que viver em guerra. Eles não sabem viver em paz. Até que eles foram atacados lá nas Torres Gêmeas, que toda a vida estavam acostumados eles atacarem, né? E foram atacados dentro do... Foi um marco, né? O primeiro nunca ataque tinha havido, né? em solo americano. Solo americano nunca tinha havido. Então, esses países europeus, no qual a Inglaterra é muito unida, e a França, e países menores, e a próprios países árabes, que tem um problema de religião sério lá no Oriente. O problema de religião é seríssimo. Esse moço que você viu sair aqui agora, sim, ele era muçulmano. E ele se transformou porque esse rapaz acolheu ele aí e colocou ele na igreja batista. Mas ele era muçulmano. Fala a verdade para você, eu não confio muito nele não, porque achei ele meio assim. Mas o que eu queria dizer? A questão religiosa lá no Oriente é muito violenta. E próprios países árabes, como a Arábia Saudita, Catar e Iêmen, que não gostavam do Bashar, porque o Bashar era a mão muito forte, começaram a alimentar esses rebeldes contra o Bashar. Então, houve uma interferência muito grande dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e dos países árabes também. A Jordânia, por exemplo, se manteve neutra, ela não mexeu não, mas a Arábia Saudita não, financiou, deu dinheiro, mandou tanque, mandou tudo para os rebeldes lutarem contra o Bashar. A Turquia também? A Turquia ficou quieta até no momento que começou a mexer com ela lá no norte. Porque o que aconteceu? Lá na Turquia tem um problema também, aí já não é problema de religião, é um povo que é curdo. Esse moço que agora é curdo. E os curdos, eles querem um pedaço da Turquia e um pedaço da Síria para formar um país. Eles são um povo que não tem, eles não têm terra. Esse negócio de Kurdistão não existe. Eles não têm terra. Eles são igual os judeus eram antes de Israel. Eles tinham... Então tem curdo em todo lugar do mundo. E eles se organizaram no norte da Síria e no sul da Turquia para formar ali, querendo tomar um pedaço. Aí a Turquia entrou no meio. Entrou ajudando os rebeldes também. A Turquia ajudou os rebeldes. E com isso a guerra estava muito desfavorável para a Síria. Muito desfavorável. Porque era a Síria sozinha lutando contra os Estados Unidos, Inglaterra, França, da Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Jordânia, todo mundo. Turquia. Até a Rússia chegar. Até a Rússia chegar. A Rússia e a Síria são aliados antigos, né? Aliados muito antigos. Desde a Guerra Fria são aliados. Porque a Rússia também tem muito interesse na Síria, porque todo o armamento sírio é russo. Os aviões são russos, tudo é russo. E a Rússia tem uma base aérea instalada lá no Mediterrâneo, na Síria, no lugar... Estratégico também. Estratégico. E ela não quer perder aquela base lá, senão ela fica totalmente desfavorável. Ela tem uma base lá, no Mediterrâneo. Então o que acontece? Quando a Rússia entrou, a Rússia equilibrou o conflito. Equilibrou o conflito e começou a combater os rebeldes. Então ela se uniu ao exército do Bashar, e também o Irã, que depois eu vou te contar por quê, veio também lutar a favor do Bashar. Então ficou, de um lado, a Rússia, o Irã e o Bashar, né? Eu não falo a Síria, porque nem toda a Síria, porque está lutando entre eles mesmo, mas a facção do Bashar contra o mundo. Aí com esse desastre todo. Até que surgiu esse Estado Islâmico, que aproveitou essa situação toda. Como é que surgiu o Estado Islâmico? Os Estados Unidos, aquele Bush, né? Isso, George W. Com aquele da Inglaterra, Blair. Isso, Tony Blair. Tony Blair. Eles precisavam de um jeito de dar uma resposta ao ataque das Torres Gêmeas, ou alguma coisa. Como tinha o Osama Bin Laden, vivo, e tinha o Saddam, vivo, eles tinham que dar uma resposta para o mundo.
Aí inventaram que o Saddam tinha arma química. Sendo que, na verdade, o único país até hoje que usou arma química, todo mundo sabe, foi os Estados Unidos, que foram lá e jogaram 2 bombas atômicas e liquidaram o Japão. Isso é arma química. As outras se usaram, usou um pouquinho aqui, usou aqui, e usa mesmo, todo mundo usa, mas não foi tão ostensivo igual os Estados Unidos. Entendi. Mas foram para o Iraque, entraram lá e liquidaram o Iraque. Mataram o Saddam e liquidaram o Iraque. Porque, como eu te falei no princípio da nossa conversa, o povo sírio não sabe viver sem o jogo de uma mão forte. Aí começou um carro-bomba aqui, um carro-bomba ali. Surgiram várias milícias. Milícias para todo lado e matando gente, e o país virou uma loucura. E esse estado, aí eles prenderam numa prisão todos os grandes, os mais importantes auxiliares do Saddam foram para uma prisão, Ghraib, que chama, foram para essa prisão e ficaram nessa prisão. E nessa prisão eles se organizaram, igual aqui. Você sabe que tem muita coisa que acontece aqui fora. É do crime organizado. É comandada lá dentro. E eles se organizaram lá dentro dessa prisão e formaram. Aí eles são todos sunitas. Aí eu vou entrar na religião para te contar um pouco. Eles são todos sunitas. E os sunitas saíram dessa prisão e criaram o Estado Islâmico. Então o Estado Islâmico foi criado pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos. E como o Osama Bin Laden foi criado pelos Estados Unidos. Você sabe disso. Ele era arma, aliado, dava arma para ele, dava tudo para ele. Então os Estados Unidos, as coisas voltam contra ele porque ele vai aos extremos. Surgiu esse Estado Islâmico e aí começou uma guerra diferente. Começaram 3 frentes de guerra. O Bashar lutava contra o Estado Islâmico e contra os rebeldes. Os rebeldes lutavam contra o Estado Islâmico e contra o Bashar. Então ficou uma coisa. A Rússia entrou nessa guerra falando que ia combater o Estado Islâmico. Mas, na verdade, ela não combateu só o Estado Islâmico. Ela combateu as milícias rebeldes contra o Bashar. E isso que você está vendo aí em Alepo, hoje... A retomada de Alepo. Eles estão retomando, porque Alepo ficou tomado pelos rebeldes, não o Estado Islâmico, pelos rebeldes contra o Bashar. E eles estão destruindo lá para tirar esse povo de lá. Como também está acontecendo hoje, no dia de hoje, em Mossul, no Iraque, só que lá é para tirar o Estado Islâmico, porque lá o Estado Islâmico entrou e tomou conta da cidade. E o Iraque hoje está, juntamente com os curdos, tirando o Estado Islâmico de Mossul. Então aquilo virou, Felipe, um caldeirão de pólvora. É um caldeirão de pólvora, entendeu? Damasco, por exemplo, capital da Síria, está preservada no centro dela, mas com as periferias toda arrebentada. A cidade do meu pai, dali meu pai, Homs, cidade do meu pai, acabou, toda bombardeada, toda. Eu vi até essa semana, eu fui ao aniversário de um refugiado, e ele tem um filme que veio de lá agora, é uma coisa triste de você ver. Então aquilo ali virou um caldeirão de pólvora, a gente não sabe aonde vai, como vai terminar isso. Já tentaram, 3 ou 4 vezes tentaram unificar, fazer um cessar-fogo. Mas sempre alguém fura. O último quem furou foi o próprio Bashar e a Rússia. Que tinha um cessar-fogo, eles foram lá e atacaram Alepo para expulsar os insurgentes da questão. Então a situação lá hoje é essa, é uma situação extremamente difícil. Vai ter uma trégua agora, quinta-feira, amanhã, depois de amanhã, de 8 horas, para poder entrar os comboios com alimento e tudo, e volta a guerra de novo. Então as tréguas que tem é 8 horas de trégua. Muito pouco. Que vale isso, né, Felipe? Então, mais ou menos a situação é, eu vou falar da religião um pouquinho assim. Sim. O povo lá é diferente de nós. Eu sou católico, papai porque a maioria dos que emigram são cristãos. A grande maioria, aqui em Belo Horizonte, dos 200 que eu tenho aqui registrado aqui, 195 são cristãos, 5 são muçulmanos. Inclusive esse rapaz aí era muçulmano e converteu ao cristianismo.
Então, a maioria do povo sírio, ela é cristã? o povo sírio é muçulmano. Muçulmano. É. Mas eles conviviam bem antes do Conviviam bem porque o Bashar e o pai dele protegiam os cristãos. Se o Bashar for derrubado, o cristão tem que sair da Síria. Eles vão ser perseguidos até sair. Porque lá é diferente do nosso aqui. Eu não sei qual que é a sua religião, você não sabe qual que é a minha. Mas diga assim, mas nós toleramos a outra. Se vier outra religião, que lá eles são diferentes de nós. Então, o que acontece no islamismo? O islamismo tem 3 correntes muito fortes. Tem a corrente dos sunitas, que são, eu achava antigamente, que quem era... Porque quando houve aquela tomada do Irã pelo Ayatollah Khomeini, você já estava vivo nesse tempo, você lembra disso? Mas eu já li sobre ele. O que era? Lá era um rei da Pérsia, lá era Pérsia. Uhum. E um rei maravilhoso, todo ocidental, eu fui lá. Prédios maravilhosos, Banco do Brasil. Tem até na internet algumas fotos que comparam antigamente. Tem, né? A Pérsia, que era como se fosse um ocidente. As pessoas tinham uma liberdade um rei, né? O rei Reza Pahlavi, que a mulher dele, a primeira mulher, chamava Soraya, tem esse nome bonito aí, que todo mundo fala Soraya, por causa de uma rainha que tinha lá. Aí, os religiosos iranianos derrubaram esse rei. E eles são xiitas. Então aqui no Brasil formou-se uma ideia assim, quando o sujeito é muito ruim, parece ser xiita. Xiita não é nada perto do sunita. O ruim mesmo é o sunita. Então o que acontece? Existe a divisão dos xiitas, dos sunitas e dos alauítas. Alauítas é a minoria. Só que o Bashar é alauíta. Então, e a maioria é sunita na Síria. A grande maioria, 90%, 85% é sunita. E o alauíta vamos falar o seguinte, 80% é sunita, 15% é alauíta e 5% é cristão. Então, essa é a divisão lá. Os sunitas não se conformam de serem comandados por um alauíta, que é uma minoria. E o xiita é contra o sunita em qualquer ocasião, eles são antagônicos mesmo. Então eles apoiam o Bashar porque eles são contra os outros, não é que eles acham bonito não, são contra os outros. Então a guerra religiosa lá é uma coisa horrorosa, e quem sofre com isso são os cristãos e curdos, porque eles são matam, as minorias. Minoria e matam mesmo, eles perseguem mesmo. Então tanto é que eu li até essa semana, eu leio muito sobre isso, que na imigração para o Brasil, a grande maioria, quase totalidade, é de cristão. Porque o muçulmano quase não sai de lá. Mas o cristão quer sair porque ele procura terras melhores para ele, oportunidades melhores. Então, este é o perfil do nosso refugiado aqui em Belo Horizonte hoje. Perfil, aqui vamos por 200, que eu tenho registrado aqui. 95% cristãos. É cristão, gente boa, tem vindo para cá. Tem médico, tem engenheiro eletricista, tem engenheiro civil, tem arquiteto. É o pessoal que está saindo de lá para vir para cá. Entendeu? Eles estão fugindo da guerra, como os pais mandam para não morrer. Depois eles buscam os pais, está acontecendo isso muito. Eles chegam aqui, gostam tanto do Brasil, que dão um jeito dos pais virem. Então, se adaptando aí na cidade, aqui em Minas. Então, mais ou menos, Felipe, é isso aí. Agora você faz as perguntas que você quer, eu dei só uma pincelada aí. Não, ótimo, com certeza. A primeira pergunta seria a seguinte, como é que se dão as intervenções estrangeiras no conflito interno do país? Você até citou um pouquinho, né, que os Estados Unidos, a Europa, né, como um todo, alguns países dos Emirados Árabes lá, eles armaram as milícias contra o Bashar al-Assad. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais dessa situação. Por que isso? Que todos têm algum interesse lá na Síria. A Síria, estrategicamente, é muito importante. Todas as refinarias do Oriente, os oleodutos passam pela Síria.
Então, ela estrategicamente é muito importante. Ela é muito importante, era, né? Hoje eu não sei mais. Militarmente, ela era fortíssima. Todo mundo tinha medo da Síria, que a Síria era um exército fortíssimo, fortíssimo, bem estruturado, bem comandado, mão forte. Hoje talvez não seja isso. E os Estados Unidos têm essa mania de invadir os países dos outros. Há 3 ou 4 anos atrás, os Estados Unidos esteve na iminência de invadir a Síria e fazer o que fez no Iraque. Esteve na iminência. Só que na hora que ele ia fazer isso, a Rússia levantou o dedo e falou, não, aí eu entro também. Aí seria uma consequência maior, o Obama recuou. Então a interferência desses países é muito grande nessa guerra. Se os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Inglaterra quiserem que essa guerra acabe, ela acaba muito rápido. Mas eles não têm essa vontade. Eu não acho que eles tenham essa vontade. Para eles não interessa também ficar armando todo mundo. Eles vivem de vender armamentos, de vender... E a gente pensa, vai vender 5 aviões? Não, vende 2.000 aviões, não sei o que. São coisas altíssimas que movimentam a economia deles. Todos eles têm muito interesse lá. Então eu acho, na minha visão, se eles quisessem que a guerra acabasse, eles acabavam com a guerra. Você vê essa interferência dos outros países também como um meio de desestabilizar a Síria? Acho. Acho. Sabe por quê? Porque a Síria, ela era muito temida no Oriente Médio. Ela era um país, ela era o centro de todas as decisões do Oriente Médio, era a Síria. Entendeu? A Síria era muito forte, o lado que a Síria fosse era o lado que ia ganhar. E hoje, o exército dela deve estar destroçado, né, Felipe? Deve estar. Depois de 5 anos, nem a Guerra Mundial demorou tanto. Nem a Guerra Mundial demorou o tempo ter essa guerra da Síria. Então deve estar destroçada lá. Mas eu acho que existe sim, isso que você falou, existe. Eu sempre vejo, em algumas leituras que eu faço, entrevistas, etc., que a Síria, antes desses conflitos começarem a acontecer, ela era um país muito estável, né? Como você disse, o governo de lá era um governo forte, etc., ele impunha suas regras e era um governo estável. E com essa influência exterior, né, com o Instituto da Primavera Árabe e tudo, veio a intensificar os conflitos, etc. E como é que você vê a participação de órgãos internacionais? Né? Agora não falo nem dos países, vamos falar da ONU, do Tribunal Penal Internacional. Como é que você vê a atuação desses órgãos dentro do conflito? Tá. Primeiro eu quero te falar o que era a Síria antes do conflito. Ótimo. A Síria era um país maravilhoso. Eu fui e minha mulher foi 4 vezes. Que aqui de Belo Horizonte saía anualmente, ou bianualmente, uma excursão, uma senhora que tem aqui, organizava uma excursão com 40, 50 pessoas e visitava a Síria toda. Um país maravilhoso. Basta falar que a minha mulher conta que eles chegaram em Damasco e o ônibus, aí tinha um guia Sim. que precisava trocar dinheiro para eles por moeda local. Então, cada uma das moças lá, das mulheres lá, deu $200, $300. O cara pegou aquilo, anotou, fulano, Felipe, $200, tal. E o ônibus deu a volta, porque não tinha onde parar, deu a volta para voltar para pegar o guia. Quando eles chegaram lá, o cara estava com um bolo de dinheiro assim, ó, que a moeda dele vale menos, tá aquele bolo de dinheiro, no meio da rua. Todo mundo falou, nossa senhora, perdemos o nosso dinheiro. O cara com aquele monte de dinheiro na rua. Aí a guia falou assim, não. O respeito era muito grande. Tem isso aqui não. Pode andar com dinheiro aí, não tem nada disso. Eram avenidas largas, bem pavimentadas. Avenida tem os seus costumes, né, Felipe? Tem diferente um pouquinho do nosso. A educação no trânsito é diferente da nossa. Buzina muito, porque quer passar quem buzina primeiro passa. Mas é cultura deles, não é nossa cultura. Mas era uma cidade maravilhosa. Damasco, uma cidade maravilhosa. Avenidas largas. País maravilhoso, tinha os bazares, você entrava nos bazares, tipo do nosso mercado central aqui, mas aqueles bazares enormes. Ouro tem muito valor lá na Síria, porque a mulher, se ela separar do marido, a única coisa que ela pode levar de dote são as joias. Então as mulheres lá valorizam muito joia. Então tinha uma parte do mercado do ouro
Você andava como daqui lá na Rua Lagoas, só ouro. Entendeu? Então era um país maravilhoso, um país em paz. Você tinha medo, tinha. Se você chegasse lá e fosse fotografar uma unidade militar, eles achavam que você era espião. Mas ninguém mexia com você, todo mundo com respeito. Era isso que era a Síria. Hoje, o que virou a Síria? Virou um país completamente sem lei, assim, tudo arrasado. Então, volta na pergunta. Eu divaguei um pouquinho. A ONU. A ONU, eu acompanho um pouquinho a ONU e vejo eles fazerem algumas gestões pela paz. Mas a ONU é comandada por 5 países, né? Tem até o... Estados Unidos, França... E agora a China, né? Sim, entrou. Então, o que esses resolvem é o que acontece na ONU. O voto dos outros não vale nada. O Brasil vota pela paz, está lá votando lá pela paz, não adianta nada. Enquanto esses países não resolverem, então as resoluções da ONU, que são muitas, são pela paz. Mas não acontece nada, elas são furadas rapidamente. Eu recebo da embaixada exigindo da ONU que seja respeitado o acordo e tal. Não acontece nada. Então, esses organismos internacionais têm tentado ajudar, mas não tem força para ajudar. Não tem força para ajudar. A verdade é essa. A próxima pergunta é se houve agressão contra a soberania da Síria. E eu queria saber um pouquinho sobre o histórico de soberania do próprio país. O que você quer saber? Por exemplo, se houveram mais agressões contra a Síria, agressões armadas, etc. Não. De outros países. Houveram essas aí, não de países. Nenhum país agrediu a Síria. Sim. Nenhum país agrediu a Síria. Mas financiou indiretamente todo esse conflito. E nenhum país invadiu. Os Estados Unidos ia invadir. Preparou para invadir. Se não fosse a Rússia ter entrado, teria invadido sim. Aí teria acontecido igualzinho no Iraque. O Iraque, que é um país milenar, né? Não sei quantos mil anos tem o Iraque, Eufrates, ali na Bíblia, tudo é lá no Iraque, né? Vira nada, virou um monte de pó, tá tudo lá destroçado. E eles iam destroçar a Síria. Só não foram porque a Rússia não deixou, a Rússia e o Irã. E o Irã, que a gente não sabe o que aconteceu com aquela bomba atômica dele lá, que deve ter, porque Israel está cheio de bomba atômica, todo mundo sabe, eles também têm. Então, o Irã também pôs o pé e falou, não, aqui não ataca não, então a coisa não atacaram. Então não houve nenhum ataque externo, a não ser da Turquia, que lá no norte fala com desculpa de que está atacando os curdos, ataca os curdos da Síria, entendeu? Mas eu acho que, pelo que eu sei, não houve nenhum ataque de país, não. Houveram esse tipo de financiamentos, né, dessas coisas contra a Síria. Você sabe, se tem conhecimento de como atua o Tribunal Penal Internacional no conflito? Não sei. Eu sei o que você lê também. Eu posso te dar, no seu trabalho, umas 2 publicações da Embaixada sobre a ONU. Eu te dou para você ler, fica entre nós dois, você lê o que está acontecendo na ONU. Está lá no meu escritório, não está aqui, mas eu vou tirar 2 lá, vou deixar com minha secretária, você passa lá e pega, que eles falam como é que estão sendo feridas as decisões da ONU. Ótimo. Isso é interessante. Muito interessante mesmo. Vou te dar 2. São coisas que a gente não vê atualmente na mídia. Só acontece no meio, né? No nosso meio. A mídia não fala isso, mas eu vou te dar. Como é que você vê a informação que dos acontecimentos na Síria, como que ela é transformada e vista pela população brasileira através dos meios de notícia? Bom, os meios de notícia são todos controlados pelos Estados Unidos. Vou falar uma palavra que eu não gosto de falar, pelos judeus, que são contra a Síria. Né? Contra a Síria não, são contra os árabes, porque eles, na verdade, eles entraram no meio de um país árabe e tomaram conta ali, né? Eu li outro dia que Israel era para ser na África. Quando foram criar Israel depois da Segunda Guerra, eles pensaram em colocar ele na África. Pegar um país lá da África, colocar lá Israel ia ter lá, não ia ter briga. Mas resolveram colocar no meio dos árabes. Então é isso que você vê todo dia aí, essa toda aí, é isso aí. Então, e essa imprensa toda
é toda controlada pelos israelitas judeus. Então, o que a gente só vê o que eles querem que a gente veja. Só é dado isso que é. Tem coisa que não pode sonegar. Pegar um menino de 5 anos morto na praia, eles não podem sonegar isso pro mundo. Aí eles têm que dar. Agora aquele menininho que foi salvo no meio do bombardeio, puseram ele dentro do caminhão todo sujo. Pode comer, Peste. Mas viu, então o que nós recebemos aqui não é a pura verdade do que está acontecendo lá. Eu tenho algumas coisas que eu vou te dar, 2 publicações da embaixada sobre cartas que foram enviadas à ONU, reclamando, que eu acho que é interessante para o seu trabalho aí. Muito interessante. Muito interessante. Você vai ver onde é que estão. E os ataques lá são diários, não para, são atacados todos os dias pelos rebeldes. O que eu acho, sabe, essa guerra só acaba no momento que os Estados Unidos, Inglaterra, vai falar, vamos sentar com a Rússia, falar, vamos acabar? Vamos. Aí acaba. Mas para acabar, eles querem tirar o Bashar. Se o Bashar tivesse querido sair, já teria acabado essa guerra. Mas se por acaso o Bashar sair, os cristãos estão liquidados na Síria. Eles vão ser perseguidos lá. Perseguição igual da Idade Média aí. Então, ainda tem isso também. Entendeu? Você tem alguma consideração final para... Não, eu queria... Só que eu vou preparar para você lá no escritório duas publicaçõezinhas.